Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de história. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que eu preparei alguns slides. Só um instantinho. Bom, vamos lá. Aqui estão. Vocês percebam que o tema da aula de hoje é a Revolução Inglesa, né? Nós vamos continuar, então, aquilo que a gente estava estudando na aula passada. Vamos relembrar, então, alguns pontos rapidamente. Alguns antecedentes da Revolução Inglesa. Então, a Inglaterra ela vivia uma crise do poder absolutista, né? Então, assim, principalmente a burguesia nascente, né? A classe de comerciantes, junto com o povo, tinha uma pressão grande por aumentar algumas demandas e, junto com o poder político, né? O parlamento, queriam restringir o poder do rei, né? Então, assim, aumentar o campo legal, né, o campo normativo, para que o governo fosse mais próximo ou fosse, pelo menos tenha mais diálogo com essa população do que simplesmente com a vontade do rei, né? E aí a gente vai observar um momento de disputas de poder entre alguns reis mais absolutistas, né, que querem esse poder mais centralizado, e, por exemplo, a Rainha Elizabeth, que tentou, primeira, né, que tentou ser mais apaziguadora, resolveu algumas coisas, foi um momento melhor para a Inglaterra. Com a morte dela, né, quem assume o seu primo Jaime, ele já tenta voltar, né, é, iniciando aí uma nova dinastia, né, os Stuart, ele tenta de novo colocar o absolutismo, né, tentando se justificar pela teoria do direito divino, e aí os conflitos eles vão aumentando entre o parlamento e entre a coroa, né? O que acontece com o rei Carlos I, pessoal? Ele, então, deixa eu passar aqui. Não, tá aqui, ó, pessoal. Guerra Civil, né? Então, a gente chega nesse processo revolucionário e divide ele em quatro momentos, tá? A Guerra Civil, que a gente viu na aula passada, a República de Cromwell, que a gente viu na aula passada, e hoje nós vamos ver a Restauração Monárquica e a Revolução Gloriosa. Na Guerra Civil, vocês vão se lembrar que nessa questão aí desse embate de forças, o rei Carlos I, ele vai lá e manda fechar o parlamento. Então ele vai com várias tropas, para lá na frente, ninguém entra, quem manda sou eu. Mas o parlamento, se organiza também com tropas próprias e parte para o ataque também, né? Então fica ali aquele embate, aquela luta de forças por algum tempo. E quando chega um tal de Oliver Cromwell, durante a Guerra Civil, né, para liderar aí as tropas, eles acabam invertendo aí essa questão e saindo vitoriosos. Então o rei Carlos, né, ainda no final da Guerra Civil, ele é preso e ele é condenado à morte, né? Ele acaba entrando para a história como o primeiro rei, né, da Europa Ocidental aí decapitado, né? Ele acaba sendo morto, então. Nisso, se inicia o segundo momento, a República de Cromwell, né? A gente vai ver que às vezes se mistura um pouco aqui até as datas, né? E aí, pessoal, o Oliver Cromwell, né? Ele era aquele cara que foi o líder da oposição, né, o líder do parlamento, e ele também ele tinha aí as suas origens, né, na igreja, né, e ele, num primeiro momento, vai governar de acordo com os ideais que eles buscavam junto com os parlamentares, né, junto com o parlamento. Ele vai abrir novamente o parlamento, vai instituir o ato de navegação, que possibilita aí um crescimento grande da Inglaterra, né? O domínio marítimo e comercial, né? Então, algumas coisas muito interessantes. Depois, ele começa a mudar esse seu ponto de vista e também ter práticas autoritárias.
né, o que classifica aí, o que coloca uns compassos, né, uma questão assim de não fazer muito sentido. Por quê? Ele cria para si o cargo de Lorde Protetor. O que era isso na prática, pessoal? Era quase que se ele tivesse se tornado um rei. Por quê? O cargo ele era vitalício, então enquanto ele vivesse ele seria o governante, e hereditário. Depois que ele morresse, a sua linhagem, o seu filho, né? Então a gente percebe aí uma contradição, né? Entre aquilo que ele lutou para conseguir e o que, quando uma vez no poder, ele tem feito. Bom, pessoal, quando ele falece, quando ele vem a morrer, seu filho Ricardo assume o poder, mas ele não permanece por muito tempo. O parlamento, durante o governo do Ricardo, voltou assim uma certa agitação política, né? Porque ele não era o pai, ele não tinha essa condição tão grande. Então a gente vai chegar aí nesse terceiro momento, que era a restauração monárquica. Então, ó, o Ricardo vai cair, tá bom, do poder, ele não consegue se manter, e a agitação toma conta do país. O parlamento, então, convida Carlos II. Quem que era o Carlos II? Filho do Carlos I, que foi o rei decapitado, para assumir o trono britânico com a condição de governar sobre o domínio político do parlamento. O que quer dizer isso? Ó, você vai assumir aqui, viu, Carlos II? Só que você vai ser o rei, mas quem vai gerir as leis, a vida política é o parlamento. Você vai se subordinar a nós. Você vai nos ajudar nesse governo. Então a gente percebe algumas mudanças de perspectivas dentro da forma de governo ali na Inglaterra. Bom, o Carlos II, ele vai governar aí por cerca de 25 anos até a sua morte. Depois ele é sucedido pelo seu irmão, pelo Jaime II. O Jaime não fez acordo nenhum com o parlamento. E aí, quando ele assume o governo, novamente ele é tentado aí por essas questões de estabelecer um poder absolutista. Além disso, ele era católico, não era anglicano, ele era católico. E durante os seus 3 anos de governo, que durou bem pouquinho, ele tentou, né, ampliar a influência católica na Inglaterra. Isso também já era um pouco conturbado com a questão política. E tentou restabelecer o absolutismo, né? Então, rapidamente, o parlamento se organiza de novo, fala, olha, esse cara não dá, assim não dá, né? Então, essa situação política, ela foi ficando conturbada e eles acabam entrando em conflito de novo, monarquia e o parlamento. Feito isso, né, estando essa situação organizada, a gente vai chegar no momento da Revolução Gloriosa. O que acontece, pessoal? O Jaime I, não, Jaime II, né, que está no governo, ele tem algumas filhas, né? A filha dele, no caso, essa mocinha aqui, ó, a Maria II, eles convidam o marido dela, o parlamento convida o marido dela, o Guilherme, né, que é o Guilherme de Orange. Antes eles ainda não tinham o nome Maria II e Guilherme III, porque eles só eram lords, né, não eram reis ainda. Duque, duquesa, né, enfim. O parlamento, ele propõe um tratado. Fala, ó, vamos fazer um combinado? Não está dando certo o Jaime II no poder, então nós vamos derrubá-lo, mas nós não vamos matar, não. Imagina falar para a filha, vamos matar seu pai, né? Igual já fizeram anteriormente. Fala, olha, nós vamos tirar ele do poder, mandá-lo para uma prisão, porque ele tem essas práticas que estão atravancando o nosso país. Em contrapartida, você vai ser nossa rainha junto com seu esposo. O que acontece? Eles aceitam essa proposta, tá? E aí o parlamento coloca a seguinte questão: ó, mas para vocês assumirem, vocês vão assinar uma declaração de direitos
que o parlamento, né, vai ser aí a questão, o chefe do poder executivo, e não o rei, tá bom? Aí que acontece? Eles aceitam, né, esse tratado, né, eles vão assumir, então, o trono, né, como Guilherme III e Maria II, e assinam essa declaração de direitos para assumir o trono. Essa declaração, na prática, ela restringe, então, os poderes do rei, no campo legal mesmo, normativo, coloca ali, né, essa restrição, e eles assinaram que eles vão cumprir com isso. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é essa declaração de direitos, como eu estava dizendo? Ela limita o poder do rei e estabelece a superioridade da lei sobre a vontade do rei. Então, olha, se no absolutismo a vontade do rei é soberana, aqui eles estão, com essa declaração que fizeram eles assinar, eles estão limitando o poder do rei sobre a lei. Quem faz a lei? O parlamento, nesse momento na Inglaterra. Bom, isso declarou definitivamente, até hoje, inclusive, o fim do absolutismo na Inglaterra. Diferente de alguns outros países, tá, pessoal, que vão ter aí um outro lema, tá bom? Que vão continuar aí com o absolutismo, inclusive outros países da Europa, né? Bom, esse processo, uma questão muito interessante, ó, porque isso aqui chama muita atenção e nem sempre a gente sabe o que é. O processo da Revolução Gloriosa foi chamado de Revolução Gloriosa porque não envolveu derramamento de sangue na deposição do Jaime II e a ascensão da Maria II e Guilherme III. Então, foi um golpe de Estado, né? Foi um golpe arquitetado, né? Esse tratado feito em que eles prendem o Jaime, exilam ele, mas não se derrama sangue. Não se cria uma guerra civil, como foi no início do processo de revolução, né? No início do processo de revolução, muitas pessoas morreram, né? Não só, não só os diretamente envolvidos, né? Enfim. Então, por isso que ela fica conhecida como Revolução Gloriosa. O que a gente tira desse momento? A Revolução Gloriosa instituiu a monarquia parlamentar. Essa forma de governo da monarquia parlamentar, ela permanece na Inglaterra até hoje. Vamos ver o que significa isso. Na monarquia parlamentar, o parlamento controla o governo, elaborando as leis. Então, as leis, como eu já disse, ficam a cargo do parlamento. Portanto, o Estado deveria ser governado pela vontade da lei e não pela vontade do governante, tá bom? E assim, os parlamentares eles vão ser os representantes então dessa vontade geral, né? Dessa vontade aí do povo, dessa vontade do Estado enquanto representação do povo, né? E não simplesmente a vontade do governante. E aí fica uma frase, né, que sintetiza isso. Olha só, o rei reina, mas não governa. Então, professor, qual que é a função do rei? O rei ele tem uma função, né, ou a rainha, no caso, hoje a rainha é a Elizabeth I, não, a Elizabeth II, desculpem, ela tem uma função mais diplomática. Ela representa o país fora, ela tem uma função de conselheira do governo, mas ela não tem um poder executivo nas mãos, né? Muito interessante. Existem aí alguns documentários, né? Inclusive eu postei alguns na aula da semana passada para vocês estarem assistindo, e existe alguns outros, né? Disponíveis aí na internet, como chama The Crown, a coroa, né? Que vai falar um pouco sobre a ascensão da Elizabeth, que está agora no poder, né? Já bem velhinha, inclusive, né? Bom, pessoal, para a gente fechar, como desdobramentos, aquilo que aconteceu, por que aconteceu a Revolução Gloriosa? Desdobramentos da Revolução Gloriosa, a gente tem aí uma série de coisas, vou citar algumas, né? Então, a monarquia parlamentar, ela está até hoje, e aí a gente disse, né, que o parlamento ele tem essa função
executiva, judiciária, né? Ele vai produzir as leis, ele vai instituir as formas, né? E a coroa ela tem essa função consultiva, diplomática, né? Que também está ali sempre dialogando, mas que não tem mais o poder executivo, né? Esse poder que uma vez foi absoluto nas mãos, né? Bom, transformações na economia. Nós vamos perceber aí, pessoal, que com isso, com essa mudança, a Revolução Gloriosa, quem ganhou muito foi a burguesia, né? Então, essa classe que tinha um pouco de dinheiro, essa classe comercial, essa classe produtora, né? Então, assim, eles vão aumentar o comércio. Outra questão muito importante que vai transformar a economia é que a Inglaterra já tinha ali um certo domínio marítimo. E sabe como que eles vão ganhar muito dinheiro nessa época, pessoal? Fazendo tráfico de escravos, tá bom? Inclusive para o nosso país, para o Brasil. A maioria, tá? Os portugueses fizeram isso também, mas muitos dos negros traficados para o Brasil, né, que foram escravizados, foram trazidos por navios ingleses, né, que depois ficaram conhecidos como navios negreiros, não é isso mesmo? Então, foi uma das principais formas de riqueza, né? Então, assim, a gente vê que a Inglaterra tem essas mãos sujas também quanto a isso, né? Bom, então aí, quanto à liberdade religiosa, quanto a algumas questões que também são inspirações aí para o que a gente viu do iluminismo, né? Então, essas questões econômicas, essa questão da crítica à monarquia, a questão da liberdade religiosa, da tolerância, né? Todas essas são acontecimentos que vão inspirar os filósofos naquele momento, né? Dentre elas, então, uma maior liberdade religiosa. O anglicanismo, né, religião criada pelo Henrique VIII, ela continua sendo oficial na Inglaterra, mas existe a tolerância, né? Você pode ter outras religiões, né? Então, existe uma grande quantidade de católicos, existe os puritanos, enfim, várias outras religiões. Tá diferente de outros exemplos europeus. Em outros países, existe um lema, né? Um rei, uma fé, uma lei, né? Tem que seguir uma linhagem só. Então a gente percebe que na Inglaterra ela se abre, ela fica mais plural, né? E não é à toa que ela vai se tornar a grande potência europeia daquele momento, né? Bom, por fim, uma maior liberdade de expressão política e filosófica, né? Então, liberdade de expressão, liberdade de se falar, liberdade de pensar, que também é um princípio depois do iluminismo, né, pessoal? E, então, todas essas ideias aqui, elas inspiraram esses pensadores. E especificamente sobre essa liberdade de expressão política e filosófica, influiu muito na Revolução, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, que a gente verá um pouquinho adiante. Pessoal, terminamos a aula. Espero que vocês tenham gostado. Tentei não me estender muito. Leiam o texto complementar, que vai dar uma ideia bacana, e façam as questões. Bons estudos, precisando, pode mandar mensagem para o professor, tá bom? Que eu estou à disposição de vocês, tá joia? Um abraço para vocês, bons estudos. Até mais.